A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O Senhor me mandou entregar uma palavra para vocês. O propósito do vídeo de hoje é justamente fazer um resumão sobre tudo que eu falei para vocês no vídeo passado, falando sobre as profecias para 2023, que é justamente o início da grande tribulação. Então assista até o final, vai ser um resumo que vai fazer você compreender melhor tudo que eu te falei. E sim, Deus tem escape para os seus escolhidos. Então eu vou fazer o resumo que eu te falei, um resumo para você compreender melhor do que eu disse, tá bom? Mas o que eu vou falar mesmo de fato é a respeito do escape que Deus tem para a sua igreja, na verdade para os seus remanescentes, tá bom? Tá? Então assiste o vídeo até o final. Meu nome é Ludmila Abdala, sou da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Sou apóstolo e profetisa de Cristo, não por escolha, mas por chamado do Pai. O Senhor me preparou durante 13 anos e me deu muitas revelações a respeito do que está por acontecer com a Igreja de Cristo. No vídeo passado, eu falei justamente sobre o início da grande tribulação, que será sim em 2023. Eu estou te afirmando isso, tá bom? E eu te oriento a. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, eu estou te orientando você buscar a confirmação do Senhor. Vai para o jejum, vai se santificar, buscar a presença do Senhor, pedindo para Deus confirmação. Por quê? Porque imagina se eu estiver certa e você está acreditando que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação. Você está preparado para passar pela tribulação? Muitos não acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Pois eu te afirmo que a igreja passa pela tribulação e a tribulação começa agora em 2023. E eu falei nos vídeos anteriores, na verdade eu fiz um vídeo só falando do meu testemunho. É importante você assistir, tá bom? É importante para você compreender como que Deus começou a me dar essas revelações. Não foi um sonho que eu tive, não foi. Deus me deu um sonho e me deu a revelação toda, não. Foram durante 13 anos Deus falando comigo dentro da palavra dele. E sim, confirmando, comprovando, me dando sonhos, me dando visões também. Mas o principal é que foi tudo dentro da palavra de Deus, tá bom? Não dormi de barriga cheia, tive um sonho e saí contando para os outros, não, tá bom? E é importante você assistir o vídeo de testemunho e o vídeo que eu falo sobre a profecia de 2023, que eu explico, né, a respeito do livro de Esther, tá bom? Então eu vou fazer um resumo do que eu falei no vídeo anterior, por quê? Para ficar mais fácil de você compreender, tá bom? Então vamos lá. O que Deus me revelou a respeito da grande tribulação que se inicia assim este ano, tá bom? É que existe sim uma grande liderança mundial, tá? E que essa liderança já tem planejado há muito tempo, um extermínio em massa da população. Isso já vem sido planejado durante muito tempo. Quando o Senhor me falou sobre isso, ele me deu. Primeiro, ele trouxe para a minha vida. Eu não tinha contato com o YouTube, eu fiquei muitos anos sem ter contato com a internet. Eu não tinha contato com o YouTube. Mas ele me trouxe algumas revelações usando uma pessoa para me trazer, né, um vídeo, né, um DVD, na verdade, com alguns vídeos gravados falando da nova ordem mundial. É, Quando ele me deu aquele vídeo, eu orei antes pedindo confirmação de Deus se era para eu assistir aquilo ou não. Eu assisti aquele vídeo, eu fiquei em estado de choque com aquilo, mas eu fiquei muito chocada com aqueles vídeos, muito com aquele, várias compilações de vários vídeos assim num DVD só. Eu lembro que eu tirei muitas cópias daquele vídeo e espalhei para um monte de gente. Eu fiquei muito chocada com tudo aquilo, com caixões da FEMA, sabe, com todos aqueles planos mostrando a respeito sobre as pedras guias da Geórgia, né? Se você não sabe o que são as pedras guias da Geórgia, no vídeo Profecias para 2020, para 2023, que está começando a grande tribulação, na descrição do vídeo eu tenho alguns links que eu deixei lá para você saber o que são as pedras guias da Geórgia. Eu não vou explicar agora, tá bom? Então, tinha as pedras guias da Geórgia, que seria assim,
Os mandamentos da nova ordem mundial, e o primeiro deles é justamente que no mundo haja apenas em torno de 500 milhões de pessoas. Isso significaria dizer que em torno de 7 bilhões e meio de pessoas deveriam deixar de existir, né? E todas aquele vídeo me deixou, aquele DVD me deixou muito chocada. E eu comecei a clamar ao Senhor, né, me dando discernimento a respeito daquilo, tal. E Deus me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra no livro de Esther. Na verdade, o Deus já sempre usou o livro de Esther para falar muito comigo. O meu chamado veio através do livro de Esther, né? Se você assistir meu testemunho, você vai entender. E no livro, quando eu estava em oração, pedindo a direção de Deus a respeito daqueles vídeos, né, querendo saber se aquilo era verdade ou não, o Senhor me confirmou. Ele me confirmou me dando a passagem da Bíblia justamente que fala sobre quando Amã, né, Amã querendo destruir Mardoqueu, né, que Mardoqueu, se você não conhece o livro de Esther, você precisa dar uma lida, tá bom? Quando Amã, né, ele queria ser honrado por Mardoqueu, queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele. E ele não aceita, né? Mardoqueu, Amã, desculpa, Amã, ele planeja, né? Destruir não só Mardoqueu, mas como todo o povo de Deus. E Deus usou justamente essa passagem para me dizer o seguinte, que sim, que o diabo e toda a liderança mundial tinham planejado destruir o povo de Deus. Não só o povo de Deus, mas principalmente o povo de Deus. Tá bom? E aquela autorização que Amã consegue do rei Xerxes, essa autorização é justamente, né, nos dias de hoje, falando, tá bom? É uma comparação com o livro de Esther, né, com os dias de hoje. Essa autorização é justamente as pedras guias da Geórgia, ok? Tá? Então vamos lá. Eu vou chamar toda essa liderança, tá bom? De governo do anticristo, tá bom? Então tá. Tanto Satanás quanto o governo do anticristo já tem planejado contra a população mundial, mas principalmente contra a igreja de Cristo, né? Que o foco é a igreja de Cristo, porque Jesus ele quer dar o livramento para a igreja de Cristo, tá bom? Planos para destruir o povo, ok? Tá. Só que no meio disso, o Senhor ele já tem um plano de resgate da igreja. Então a igreja ela passa sim pela tribulação. A tribulação é justamente, né, o governo do anticristo planejando para a destruição do povo de Deus. Não só do povo de Deus, mas do povo de Deus. Você entendeu? Só que esses planos, o Senhor já tinha falado comigo há muito tempo que estava para começar. Que planos são esses? É justamente essa grande tribulação que começa. Sim, irmã, mas essa grande tribulação é a mesma de Apocalipse? Exatamente. São os inimigos de Deus querendo destruir boa parte da população, inclusive a igreja de Cristo. Mas Deus tem um plano de resgate para a igreja de Cristo. Essa tribulação durará 7 anos. Deus permitiu que isso acontecesse com o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é rebelde. Ele está liderado por falsos profetas, falsos pastores. As pessoas só querem saber de buscar a Deus por causa das bênçãos. É a tal da teologia da prosperidade. Mas principalmente porque a igreja de Cristo se prostituiu. Os cafetões da fé prostituíram a igreja de Cristo. Como? Vendendo as igrejas para os políticos. Eles se associaram aos políticos, né? E fizeram da igreja curral eleitoral. Púlpito virou palanque e estão usando Jesus como cabo eleitoral. Isto é pecado. Jesus nunca mandou ninguém se envolver com os reis desse mundo. A grande prostituta do livro de Apocalipse nada mais é do que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica que se corromperam e se venderam aos reis deste mundo. E por causa desta prostituição, porque a igreja se desviou do caminho de Deus, a igreja passará
pela tribulação, que será justamente para purificar a igreja. A igreja será perseguida. Entendeu? A igreja será perseguida. Templos serão fechados. Eles começaram investigações a respeito de pastores. As igrejas vão cair, pastores serão derrubados. Vai haver muito escândalo. Deus vai começar a chacoalhar a figueira. Deus quis permitir tudo isso. Por quê? Porque a igreja se prostituiu. Então Deus vai julgar o seu povo. Entendeu? E qual que é o foco de Deus? Derrubar falsos pastores e falsos profetas. Este é o foco de Deus. Por quê? Porque esses falsos pastores e falsos profetas estão guiando o povo de Deus para o caminho errado, ensinando as pessoas a buscarem as riquezas dessa terra, a juntarem tesouros dessa terra, ao invés de fazer aquilo que Cristo mandou. Não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, não é? É justamente o que Cristo mandou, a gente buscar o reino de Deus e sua justiça. Mas eles tiraram o povo de Deus do caminho certo. Você precisa assistir os outros vídeos que eu tenho postado aqui no canal, porque eu não estou falando disso agora, eu estou falando disso já tem desde o 13 de abril de 2021 que eu tenho falado sobre isso. Entendeu? Faz muito tempo que eu tenho falado sobre isso. Você precisa assistir os vídeos que eu falo a respeito da tribulação sobre a igreja, né? A igreja que foi corrompida. Você precisa assistir esses vídeos. Esses vídeos são importantes para você entender o porquê, para você entender quais são os pecados da igreja, para que você se afaste desses pecados. Porque da mesma forma que Deus deu livramento para o povo de Deus, lá no livro de Esther, Deus também dará livramento para o seu povo, mas ele não vai dar o livramento para os falsos pastores, falsos profetas e aqueles que seguem esses falsos pastores e falsos profetas. Entendeu? Deus não vai dar o livramento para esse povo. Deus vai permitir cair, sofrer, passar por grande sofrimento. Mas Deus vai guardar sim os seus remanescentes. Quem são esses remanescentes? É aqueles que vão olhar para tudo isso assim, pera lá, eu preciso me santificar, eu preciso aprender com Deus aonde eu estou errando, mas aonde está errando todo o ensino da igreja. Jesus nunca mandou ninguém ficar fazendo campanha para prosperidade, para ganhar carro, ganhar casa, abrir porta, fazer isso, fazer aquilo. Nada disso. Pelo contrário. Jesus nos ensinou a buscar por santificação, arrependimento, buscar o reino de Deus, sua justiça, buscando verdadeiramente uma mudança de personalidade, de caráter, para que nós nascêssemos de novo. Nosso foco fosse nos tornar uma nova criatura. É isso que ensina Cristo, é isso que ensina os apóstolos. A igreja foi contaminada com falsos ensinos, com teologia de prosperidade. Se você é favorável à teologia, você vai odiar este canal. Eu já estou te avisando, você vai odiar, porque eu prego contra a teologia o tempo inteiro. Eu lamento se você não gosta. Entendeu? Né? Mas aí eu te pergunto, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andarão. Segue o teu caminho, que eu vou seguir esse caminho, ensinando as pessoas a abrirem mão de tudo isso e focar em buscar verdadeiramente o reino de Deus e sua justiça. Como Jesus quer, e não segundo a interpretação de homens. A Bíblia tem sido interpretada de forma errônea, segundo o interesse de pessoas perversas e maldosas que têm usado a igreja como empresa da fé. Entendeu? Você está passando por sofrimentos completamente desnecessários porque estão te ensinando mentiras dentro da igreja. Porque estão te ensinando mentiras nessas pregações todas. O que Deus quer de você agora nesse momento é que você entenda aonde você está errando, aonde está o erro de todas dessas pregações, entendeu? Onde tem o que são os falsos profetas, quem são eles, e você precisa se afastar de tudo isso. O caminho do escape começa por aí. Mas o caminho do escape também começa pelo seu arrependimento na tua vida pessoal.
O caminho do escape também começa por você se arrepender dos seus pecados, começar a colocar a tua vida em ordem, se santificar, pedindo a direção de Deus. Senhor, me dá a tua direção para a minha vida. Qual que é a direção, Senhor, para eu me livrar de todas as situações? Porque o Senhor tem sim a solução para os teus escolhidos. Mas o Senhor quer que a gente abandone tudo isso, todo falso ensino, tudo isso que está envolvendo a igreja nos dias de hoje. Então eu preciso aprender. Me mostra. Pede para Deus, Senhor, eu preciso de cura espiritual dos meus ouvidos espirituais e dos meus olhos espirituais. Tira as escamas dos meus olhos e cura os meus ouvidos espirituais. O Senhor tem falado comigo que o seu povo, ele tem uma sarna espiritual no ouvido. Eles só querem ouvir aquilo que interessa a eles. Só querem ouvir palavras de bênção, de prosperidade, de que tudo vai dar certo. As pessoas não gostam de ouvir que Deus castiga, que Deus põe limite, que Deus fala que não pode, que Deus julga. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Só que Deus não mudou, ele continua o mesmo. Agora, a outra situação que você precisa entender a respeito de tudo isso, e que eu vou falar sobre isso aqui no canal nos próximos dias, eu preciso só preparar o material, né? É que você precisa aprender a verdadeira graça de Deus. Porque não basta você simplesmente abandonar todos esses pecados. Você precisa conhecer a verdadeira graça de Deus. Senhor Ludmila, como assim verdadeira graça de Deus? Só existe uma graça de Deus. Sim, a verdadeira. Só existe uma graça de Deus. A verdadeira. Só que o que tem sido pregado nas igrejas não é a verdadeira graça de Deus. Estão pregando para você uma mentira. Como assim? Sim. O que os teólogos falam a respeito da graça de Deus? Que a graça de Deus é um favor imerecido de Deus. Não é isso? Não é isso que eles falam? É um favor imerecido de Deus. Não é? Outra coisa que é pregado nas igrejas, que se você pecar, você vai para o inferno. Não é isso que pregam para você? Não é isso que você entende? Se eu pecar, eu vou para o inferno. Não é? E outra coisa que vivem falando para você é que graça de Deus é favor imerecido de Deus. Então eu vou te explicar o que significa graça de Deus, favor imerecido de Deus. Eu vou te explicar na visão de Deus, tá bom? Foi o Senhor que falou isso comigo. Quando você fala assim, ó, que graça de Deus é um favor imerecido, você está falando o seguinte, ó. Pera lá, eu não mereço, né? E Deus me deu um favor. Para quem que você dá um favor que não merece? Pensa comigo. Imagina, vamos dar um exemplo, tá bom? Imagina que você é uma pessoa que está muito pobre e está passando fome. E aí, alguém vai lá, você vai lá, bate na porta de alguém e fala assim, você não tem um prato de comida para me arrumar? A pessoa olha para você de alto e embaixo e fala assim, olha, você não merece, mas eu vou te fazer um favor e vou te dar um prato de comida. E ela vai lá e te dá um prato de comida, porque ela está fazendo um favor para você, porque você não merece. O que é isso? Esmola. Jesus não morreu por você porque ele teve um momento supremo de bondade, porque ele olhou para você e falou assim, você não merece. Eu vou te dar uma esmola e vou morrer por você. Ninguém morre pelo outro por esmola. Ninguém morre pelo outro por esmola. Você sabe por que Jesus morreu na cruz por você? Porque ele te ama. Porque o Pai tomou essa decisão de permitir que o filho dele, o unigênito do Pai, morresse por você. Porque o Pai amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que morresse pela humanidade, morresse por todo aquele que nele crê. E todos esses que creem em Cristo serão salvos. Mas não é o propósito, não é um favor imerecido. O propósito é um propósito de amor. Ninguém morre pelo outro para fazer um favor. Jesus morreu por você porque ele te ama. A graça de Deus nada mais é do que Deus manifestando o amor dele através do sacrifício de Cristo pela tua vida. Você precisa compreender isso. Porque senão você não entende o que é graça de Deus. Você vai continuar achando que Jesus morreu por você porque você não merece. Realmente, ninguém merece que ninguém morra por ele. Mas ele não fez um favor para você.
Ele se sacrificou por você porque ele é apaixonado em você, porque Deus é louco de amor por você. Porque ele não queria que você fosse para o inferno, para perdoar os teus pecados e te resgatar. Essa é a verdadeira graça de Deus. Verdadeira graça de Deus. Entendeu? Você precisa começar a compreender isso, você precisa começar a ter compreensão da verdadeira graça de Deus. Porque tudo isso ficou escondido de você durante todo esse tempo. E pelo fato de você não entender que é por amor que Deus te abençoa, e não porque você merece, e não porque você obedece. Porque o que eles falam? Que é favor imerecido, mas ao mesmo tempo você precisa obedecer para ser salvo. Não, salvação não é isso. Salvação não é favor imerecido e salvação não é merecimento. Primeiro, não é favor imerecido, tá bom? É amor. E outra, não é merecimento, ou seja, você não é salvo porque você obedece. Você viu que não tem lógica eles falam? Primeiro é favor imerecido. Segundo, você tem de obedecer para ser salvo. Entendeu? Ou não é merecimento, ou tem merecimento. Eles próprios se contradizem. Salvação é Jesus morrendo por você na cruz porque ele te ama, porque o Pai te amou. O Pai amou você de tal forma que ele deu o filho dele para morrer no teu lugar. Entendeu? Para que você fosse salvo pelo sacrifício dele. Eu vou fazer vídeos explicando a respeito de salvação, a verdadeira salvação, porque isso ficou escondido de você durante todo esse tempo. Entendeu? Agora, você não é salvo pela sua obediência. Ah, não, irmão, sou salvo pela fé. Sim, é pela fé. Você é salvo pela fé. Mas vamos lá, o que a igreja te ensina? A igreja te ensina que se você pecar, você vai para o inferno. Não é verdade isso, é mentira. Você não vai para o inferno porque você pecou. Você vai para o inferno porque você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não se batizou. Aí você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você não aceitar que ele se sacrificou no seu lugar para que você fosse salvo, você vai para o inferno. Aquele que não aceita isso vai para o inferno. Agora, aquele que aceita que Jesus, assim, vem cá, eu sou pecador, eu não mereço, eu sou cheio de falha, cheio de pecado. E eu preciso, e eu vou ser julgado por isso, por Deus. Então, para eu não ser julgado por Deus, eu vou aceitar o sacrifício do filho dele. Cristo se sacrificou para que eu fosse perdoado pelo próprio Cristo e pelo Pai. Entendeu? Ele se sacrificou por causa de você, por causa de mim, por causa de todas as pessoas do mundo. Só que tem os que aceitam e os que não aceitam. Então você é salvo pelo sacrifício de Cristo. E ele falou que aquele que crê e for batizado terá salvo. Pronto, foi Jesus que disse. Por que batizado? Isso tem uma outra explicação que eu não vou explicar aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Então, você é salvo pelo sacrifício de Cristo e não pela sua obediência. Só então, irmão, então eu não vou obedecer mais. Não, você precisa obedecer. Você precisa obedecer por dois motivos. Primeiro, tudo que você planta, você colhe. Entendeu? Se você plantar urtiga, você vai colher morangos? Não vai, meu irmão. Não vai, minha irmã, de jeito nenhum. Se você plantar espinheiro, você vai colher uvas? Você vai colher laranjas? Você vai colher legumes saborosos? Não vai. Se você plantar carrapicho, você vai colher carrapicho. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Se você plantar ortiga, você vai colher ortiga. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se você decide viver no pecado, você escolhe viver no pecado, se você pratica o pecado, você vai sofrer as consequências do teu pecado. Entendeu? É por isso que um dos motivos que você precisa abandonar o pecado. Existem outros motivos. Outro motivo é que tudo que você pratica de mal, tudo que você pratica de pecado, não atinge só você, mas atinge principalmente as pessoas que são próximas a você. Vou te dar um exemplo. Se você, estou dando um exemplo de um homem, tá? Pode ser uma mulher, mas vamos lá, um pai de família, que ele é alcoólatra, ele traz problema só para a vida dele? Não. Ele traz problema para toda a família. Então, o pecado daquele homem traz consequências para toda a família dele. Por isso que Jesus manda a gente
amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, inclusive sobre os pecados, né? Porque tem gente que prefere viver no pecado do que obedecer a Deus e fala que ama a Deus do mesmo jeito, né? Mas, né, por amor ao próximo, você precisa deixar de pecar por causa do próximo. Porque tudo que você pratica de errado, os que mais sofrem as consequências é a tua família, principalmente. É as pessoas mais próximas de você. E por corpo de Cristo também, porque o teu mau testemunho contamina outras pessoas. Elas começam a achar que servir a Deus é oba-oba, ou você pode causar escândalos, contaminando outras pessoas, fazendo outras pessoas desviarem. Entendeu? E se você fizer tropeçar um só pequenino de Deus, você vai sofrer as consequências disso também. Se o teu comportamento faz os outros tropeçarem, você também vai sofrer as consequências disso. Então, tudo que você planta, você colhe. Por isso você precisa aprender a obedecer a Deus. Agora, outra coisa que você precisa aprender a obedecer a Deus. Porque assim, Jesus, ele vai manifestar o reino dele. Você foi chamado, escolhido para viver no reino de Deus. Você não entende ainda o que é isso, depois com o tempo eu vou te explicar, né? Mas você foi chamado para viver no reino de Deus. O jovem rico pergunta para ele, Senhor, como que eu faço para herdar o reino? Ele falou, eu obedeço, né, pai e mãe, eu faço isso, eu faço aquilo, outro. Jesus falou assim, sim, mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E ele ficou triste e não obedeceu Jesus. Por quê? Porque ele amava mais o dinheiro do que Jesus. Não é? E ele foi lá e não fez aquilo que Jesus mandou. E Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque por amar ao dinheiro, ele não segue a direção de Deus. Também Jesus fala o tempo inteiro que aquele que não faz a vontade de Deus não alcança o reino dos céus. Entendeu? Porque a pessoa que não obedece a Deus, ela é uma pessoa carnal. A pessoa que não se santifica, a pessoa que não foca a tua vida em se santificar, em limpar a tua vida, em buscar por avivamento, por renovo espiritual, por cura espiritual, que não tem uma vida de consagração em comunhão com Deus, ela é uma pessoa carnal. E ela não se deixa guiar por Deus. Deus tem um caminho certo para você alcançar tudo aquilo que Ele tem para você, que é o herdar o reino dos céus. Entendeu? O que Deus tem preparado para aqueles que os ama, entendeu? É algo assim extremamente grandioso. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque se você quer realmente o escape de Deus para toda essa situação que vai acontecer a partir desse ano, que foi programado para destruir o povo de Deus, amado, você vai ter de mudar seu comportamento completamente. Não basta você achar o seguinte, não, eu vou fazer uma oraçãozinha de vez em quando pedindo a Deus para ter misericórdia de mim, vou buscar aqui de vez em quando orar pedindo uma santificação e que Deus vai ter compaixão de mim e vai resolver tudo. Não. Você precisa mudar completamente o teu comportamento. Deus tem escape para o seu povo. E eu estou te falando isso em nome de Deus, porque o Senhor me mandou dizer. Porque da mesma forma que ele deu escape para o povo dele naquela época, né? Que é no caso eles lutaram contra aqueles que se levantaram sobre a ordem de Naamã para destruir o povo de Deus. Deus permitiu, né? Esther está lá como rainha, né? E o rei Xerxes foi lá e abençoou, né? Mordecai e ela dando uma autorização para que o povo lutasse contra isso. O Senhor falou assim para mim: eu estou dando uma autorização para que o meu povo se liberte dessa situação. Meu povo, entre aspas, lute, mas não é lutar com a força do teu braço brigando com o inimigo, brigando com o governo do anticristo, brigando. Não, não é assim. Não é procurando fazer túnel para ficar escondido, sabe? Tem gente aí fazendo, né, tipo bunkers para poder se esconder. Sabe? Tem um monte, nossa, tem cada coisa desse povo falando na internet que só Jesus na causa, né? Então não é isso. A sua luta não é contra carne e sangue. As suas armas são espirituais. O caminho que Deus tem para você é você entender a graça de Deus verdadeira, tá bom? Porque você tem muitas bênçãos no sacrifício de Cristo. Ele não te deu somente o perdão e a salvação, a vida eterna. Ele não te deu somente a vida eterna e o perdão. Eu falo somente, não como se fosse pouco, mas é que ele te deu além. Quando ele morreu na cruz por você, a obra que ele fez é muito maior.
Entendeu? E você precisa entender o que é isso. Você precisa aprender o que é isso. Por isso que eu estou te falando, assista os vídeos do canal. Você precisa entender. Eu vou falar sobre a graça de Deus nos próximos vídeos. Eu não sei a partir de quando, mas eu vou falar, entendeu? Mas você precisa mudar completamente o teu conceito a respeito da graça de Deus. Porque te enganaram, te impediram de receber muitas bênçãos. Porque você não conheceu a verdade do sacrifício de Cristo. Mas você também precisa entender que você não pode, assim, pera lá, eu sou abençoado por Deus, então agora eu quero as bênçãos e vou viver no pecado. Não, não pode, porque se você for uma pessoa carnal, você não vai ser guiada por Deus. E se você não for guiado por Deus, você não vai entrar no reino dos céus. Entendeu? Você não entra, você não recebe o reino. Que nem o jovem rico não recebeu o reino. Entendeu? Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Né? E não precisa necessariamente só amar o dinheiro, não. Você pode ter algum amor escondido dentro do teu coração que se torna uma riqueza de coração para você. Então você primeiro precisa conhecer a graça de Deus. E você precisa focar em se santificar. Você precisa conhecer os erros, os pecados da igreja para você se livrar deles. Entendeu? Porque muitos dos pecados da igreja estão contaminando tua vida e você não sabe. Você acha que pecado é só beber, fumar, se prostituir, adulterar e dependendo do que é adultério. Porque para o povo de Deus hoje em dia, segundo casamento é normal. E não é. Segundo casamento é adultério. Entendeu? Não existe segundo casamento para Deus. Segundo casamento para Deus é você se manter em adultério. Porque aquele que se casa com adúltero se torna adúltero também. E a pessoa divorciada, a partir do momento que ela se divorciou, ela já se tornou adúltera. Entendeu? Ela não pode se divorciar. O divórcio só é permitido para aquele que está assim, ó. Vamos lá. O homem é casado com uma determinada mulher. E aquela mulher, ela se prostituiu, ela adulterou, ela teve uma vida de promiscuidade e ela não aceita abandonar o pecado. Neste caso, Deus permite o divórcio. No mesmo caso, a mulher. O homem, ele quer viver o adultério, ele quer fazer tudo que é errado, ele quer ter uma mulher atrás da outra. E volta, ele vive falando que está arrependido e volta para ela. E vai lá e volta a cometer o mesmo pecado. Não é para permanecer casado com um homem desse. Entendeu? Neste caso, que ele não aceita abandonar o pecado, neste caso, Deus permite o divórcio. Fora isso, não é para haver divórcio. Entendeu? Não existe, mas não existe divórcio para Deus. Deus odeia o divórcio. Só que isso não é ensinado na igreja mais. O que é ensinado na igreja, que está cheio de pastor com 2, 3, 4, 5 casamentos em cima do altar. É esse tipo de coisa que você precisa entender que está errado para você mudar na tua vida. Irmã, mas eu fiz tudo errado até agora. O que eu faço? Agora não importa. Você pode estar no pior estado do ser humano. Não importa. Você vai se colocar diante de Deus e vai começar a clamar: Senhor, vem me santificar. E não é uma oração de vez em quando, nem é uma campanha. É todos os dias da tua vida. Focar em buscar por santidade, avivamento, renovo espiritual, cura espiritual. Olha, eu tenho no blog, eu tenho uma oração que eu escrevi, né, buscando pela vida espiritual. Irmã, é uma oração repetitiva. Não, não é uma oração repetitiva, entendeu? Você não sabe orar pela tua vida espiritual, só te ensinaram a orar pela tua vida material. Aquilo lá é para você entender o que você precisa pedir para Deus, tá? Então assim, você pode fazer aquela oração lendo? Pode, mas o foco não é fazer aquela oração lendo só não. É só você aprender o que você precisa pedir e depois você começar a orar a Deus. Entendeu? Do teu jeito, mas sempre pedindo aquilo que eu estou orientando lá na oração pela vida espiritual no blog. Tem o link aí no comentário fixado que eu sempre deixo, né? Acessa, tira cópia. Gente, é de graça. É só ir lá pegar, tira cópia ou imprimir e começar a fazer oração pela vida espiritual. Começa a se santificar. E clame ao Senhor: não, Senhor, eu quero o caminho do escape, eu quero o caminho verdadeiro, eu quero o caminho, Senhor, a vereda da justiça, eu quero o caminho certo, que tu me guie até o Senhor, que me guie até o reino. Eu não quero mais ser enganado, a escolha é tua. Deus tem um caminho do escape? Tem. Quem vai seguir? Somente aqueles que reconhecem que são completamente pecadores e que precisam de mudança.
que precisam se transformar e que vão verdadeiramente se santificar. E vão lá colocar, vão aprender de fato o que é a graça de Deus. Então Deus tem um escape, sim. Entendeu? Tem. No meio de toda essa tribulação, de tudo que vai acontecer, a igreja vai ser perseguida, vai ter um escândalo atrás do outro, porque Deus, além de permitir a perseguição do governo contra a igreja, perseguição que vai haver contra a igreja, o próprio Senhor vai chacoalhar a figueira. Ele vai chacoalhar para os todos os frutos podres caírem. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, depois nos próximos vídeos eu vou te explicar, mas eu sei exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque em 2013, quando o Senhor começou a falar comigo a respeito dessas coisas, já tinha falado para mim que a igreja ia sofrer, mas não tinha me explicado. Ele foi me dar discernimento maior a partir de 2013, quando ele começou a me falar dos pecados de cima do altar. Ele falou, eu já tinha passado por muito sofrimento, mas muito sofrimento. Até 2013 eu passei por muito sofrimento. Mas em 2013 foi um dos piores anos da minha vida. E o Senhor falou assim para mim, eu vou te proteger, eu vou te guardar no tempo da tribulação, ele disse. Né? Só que você vai passar também por essa tribulação, só que antes do meu povo. Entendeu? Né? Depois eu pego na Bíblia a passagem que ele me deu para te explicar. Ele falou assim, você também vai passar por essa tribulação. Só que você vai passar pela tribulação antes. Eu vou permitir tudo isso na tua vida. Só que em 2013 eu já tinha passado por muita coisa ruim. Quando Deus falou isso comigo, que ele falou assim para mim, que o povo de Deus ia passar pela mesma coisa que eu estava passando, eu caí em choro. Mas eu chorava tanto, por quê? Porque eu sabia o tanto que eu já tinha sofrido, e eu sabia o tanto que o povo iria sofrer. Entendeu? Irmã, mas afinal de contas, o povo vai sofrer ou não? Vai. Mas não tem caminho de escape? Mas é só para aqueles que vão seguir o caminho que eu estou te orientando. Se você não seguir, não vai ter escape não, irmão, sinto muito. Entendeu? Tem o caminho do escape? Tem, mas é dentro da direção de Deus. É por isso que eu estou te orientando. Faz o que eu estou te falando. É garantido o que eu estou te falando. Tem irmãs que me acompanham há mais tempo. Eu comecei a pregar. Eu tenho um canal aqui no YouTube desde 2014, mas eu não preguei desde aquela época, o Senhor não me permitiu fazer isso. Entendeu? Ele só me permitiu começar a pregar aqui no YouTube em 2021. Entendeu? Só que em 2020, o Senhor me mandou, no início de 2020, o Senhor me mandou começar a ensinar para o povo na internet no WhatsApp, né? Eu montei um grupo chamado Reedificando as Muralhas no WhatsApp, e durante toda a pandemia, na verdade eu montei antes da pandemia, e coincidiu não, né, que foi direção de Deus, né? Deu pregar para as irmãs durante toda a pandemia. Durante toda a pandemia eu cuidei das irmãs, né? Eu cuidei delas. Elas podem testemunhar que tudo que eu ensinei, Deus agiu na vida delas, guardou a vida delas durante a pandemia. Elas não tiveram Covid. Né? Eu posso estar enganada, mas pelo que eu sei, somente uma delas teve um marido com Covid. Mas da forma que eu ensinei ela a orar, né, ela pediu a direção de Deus, Deus foi lá e tratou do marido dela, cuidou do marido dela. Ele preparou tudo para o tratamento, tudo direitinho para ele. Mas as irmãs que estiveram comigo, elas não tiveram Covid. Porque elas entenderam a verdadeira graça de Deus. Eu fui ensinando para elas que Jesus tomou sobre si as suas enfermidades, né, que ele levou o castigo, que ele deu a paz, né, que Isaías 53, e elas estiveram protegidas durante a pandemia. Deus mudou a vida delas. Né? Teve irmã que testemunhou, não teve uma irmã que ela vivia nessas igrejas, fazendo campanha, fazendo voto para poder mudar o marido, tal, não sei o que lá. E eu falei para ela, irmã, tá tudo errado o que estão te ensinando. Tudo errado. Abandona tudo que você aprendeu e vem aqui, fica comigo que eu vou te ensinar. Olha, Deus mudou completamente a vida dessa irmã em tudo. Ele restaurou o casamento, ele mudou tudo na vida dela, tudo. Por quê? Porque seguiu o caminho certo. Eu te garanto que se você começar a praticar de fato tudo que eu te ensino, a sua vida espiritual vai mudar, mas também a tua vida material. E você não vai buscar pela vida material, você vai buscar somente pela tua vida espiritual. Você vai buscar
primeiramente, vai focar a tua vida em buscar pela tua vida espiritual, buscar o reino de Deus e sua justiça. E tudo aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar. Vai haver muito sofrimento. Nos próximos vídeos, vou parar o vídeo aqui agora, ele já ficou longo. Olha, eu preciso explicar algumas coisinhas. Uma delas é o seguinte: eu não consigo fazer vídeo curto. Eu já tentei, não dá, não tem condição, tá bom? Não sai. Eu preciso te explicar as coisas, eu não consigo te ensinar as coisas com vídeo curto. A não ser eu fazer um tema, né, que nem eu faço sobre sabedoria para obedecer, aí eu consigo fazer algum vídeo curto para ensinar algum detalhe da palavra de Deus, né? Aí para te dar explicação a respeito de buscar o reino de Deus e sua justiça, não dá, tá bom? Então os vídeos são longos, sim. Outra coisa que eu preciso te explicar. Eu tenho um hábito de ficar trocando o nome das coisas. Então, assim, já teve gente que entrou aqui nos comentários reclamando que eu faço troca de nome, que eu troco mesmo. Nossa, eu troco os nomes todos. Eu sou cheio de defeito, gente. Sabe? Eu troco os nomes. Quando me dá ataque de gagueira, então, misericórdia. Eu sou levemente gaga, então você vai me ver gaguejar nos vídeos, mas o meu foco aqui não é fazer um vídeo perfeito para você. O meu foco aqui é te ensinar com perfeição aquilo que Cristo me ensinou. Entendeu? Eu não sou teóloga, eu não sou pregadora, sabe? Eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que Deus chamou do meio do mundo, do povo, da imundície, Deus me santificou. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vivo o avivamento desde 2011. Eu vou falar, no próximo vídeo eu quero falar sobre avivamento. Você agora pode buscar o avivamento. Porque da mesma forma que Deus vai permitir 7 anos de sofrimento, Deus vai permitir 7 anos de avivamento. E é para você começar a buscar agora para o avivamento, não é para você esperar um movimento, alguma coisa acontecer no Brasil para você começar o avivamento, não. É para você começar o avivamento agora, dentro da tua casa, você com Deus, buscando pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou fazer o próximo vídeo, eu quero falar sobre avivamento, entendeu? Eu vivo isso desde 2011. E o que Deus quer é um particular contigo. Através da tua vida, Ele quer promover o avivamento. E a partir de você, Ele quer usar você. Mas primeiro Ele quer tratar a tua vida. Entendeu? Né? Então, eu vou falar sobre isso também, tá bom? Mas não espere de mim vídeos assim maravilhosos, com pronúncias maravilhosas. Sou uma pessoa que aprendeu a ser simples, que aprendeu a conviver com pessoas simples, e que você vai me ouvir falar errado, você vai me ouvir trocar o nome, mas eu sempre vou pregar a verdade para você. Eu sempre vou falar aquilo que Deus me mandar, doa quem doer. Tá bom? Eu vou fazer uma pequena oração por você agora, pedindo para Deus te dar direção e abrir teu entendimento. Tá? E não perca os próximos vídeos, assista os vídeos que eu falo sobre profecia para a Igreja de Cristo aqui no canal, tá? Eu já fiz vídeo falando sobre pecados da igreja, vou voltar a fazer vídeos falando sobre pecados da igreja, né? Então assista, é importante para você entender isso. Deus tem sim caminho de escape. O meu chamado não é simplesmente contar aquilo que Deus me falou do mal que vai abater sobre o mundo e sobre a igreja. Mas minha principal missão é te ensinar a buscar o reino de Deus e sua justiça. É te ensinar a entrar no reino dos céus. Então, se dedique de fato a aprender isso e a praticar. Não adianta você ouvir, você tem que colocar em prática. Tá? Eu estou orando pedindo direção de Deus porque eu quero voltar a montar, não sei, eu estou pedindo direção de Deus, se Ele permite ou não, montar de novo, né, o grupo no WhatsApp, porque aqueles que de fato querem aprender isso. Assim, não, Ludmila, eu quero. Eu quero me santificar, eu quero aprender a fazer a vontade de Deus, eu quero buscar o reino de Deus, sua justiça, eu quero escape de Deus para minha vida. Eu quero. Eu quero conhecer a graça de Deus. Então eu quero ver se eu monto de volta o grupo de WhatsApp, mas eu preciso pedir a permissão do Senhor ainda, porque Ele me mandou desfazer o grupo. É que eu sinto muita falta de poder cuidar das pessoas um pouco mais de perto. Mas eu vou pedir direção de Deus e vou ver o que Ele faz. Se Ele me permitir, em breve eu vou montar de volta o grupo de WhatsApp, né? Para tentar ajudar um pouco mais de perto. Né? Eu não vou conseguir me dedicar tanto ao grupo de WhatsApp que nem eu me dedicava antes, porque eu preciso fazer os vídeos pro canal, e fazer vídeo pro canal me dá muito trabalho,
porque eu preciso editar, eu não consigo fazer filmando, né? Se eu conseguisse fazer live ou vídeos assim, me filmando, ficaria mais fácil. Eu não tenho estrutura para isso, né? Eu não tenho estrutura para poder conseguir fazer esse tipo de coisa. É, infelizmente, eu preciso editar os vídeos, né? E acaba demandando muito tempo. Se eu pudesse entrar ao vivo, se eu pudesse fazer os vídeos assim, o normal, assim, eu falando mesmo, assim, com a minha própria imagem, ficaria mais fácil. Mas eu ainda não tenho estrutura para isso. Na hora que eu tiver, né, deixa Deus preparar. E aí eu quero ver se eu faço, tá bom? Vou fazer uma pequena oração por você, tá bom? Senhor, eu te apresento essa pessoa que ouviu esse vídeo até agora, que ouviu essa palavra, que começou a ter discernimento. E eu peço, Senhor, põe a tua mão para abrir os olhos espirituais, Senhor, para destapar os ouvidos, Senhor, para curar os ouvidos espirituais, Senhor. Faça com que essa pessoa consiga compreender o que o Senhor está falando. Dê a ela sabedoria para te obedecer, Senhor, sabedoria para te temer, mas também, Senhor, sabedoria para ensinar, Senhor, o próximo a te obedecer e temer. Me ajuda em tudo isso. Dê a cura espiritual completa dela, Senhor. Vê tudo que é de mal, perverso, ruim, pecado, tudo que não vem de ti, toda pedra de tropeço, todo embaraço, Senhor, arranca, derriba todo o mal pela raiz. Vem santificar, avivar, renovar, transformar, Senhor. Vem restaurar essa vida, Senhor, libertar de tudo que prende ela, Senhor. Lava os pés e coloca no centro da tua vontade, Senhor. Mostra para essa pessoa, Senhor, o caminho que ela deve seguir, Senhor. O caminho seguro, dentro do sangue de Cristo, Senhor. Guia, Senhor, através do teu Espírito, Senhor. Dá a tua direção para ela, que teu Espírito seja bom para ela e a guie por um caminho seguro, Senhor, dentro da graça de Deus, Senhor. Põe a tua mão, faz a tua vontade em tudo isso, Senhor, e ajuda a fazer a tua vontade, Senhor. Peleja, Senhor, fazendo todo o teu querer. Peleja essa causa, Senhor, assim como o Senhor pelejou pelo rei Josafá. Dá a tua direção com máxima urgência, Senhor, e arranca todo o sofisma, Senhor. Que a falta de entendimento, o mau entendimento da palavra de Deus, peleja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, entrega essa pessoa em tuas mãos e eu peço, vem restaurar ela e toda a família dela, Senhor. Eu ministro tua mão, tua vontade em tudo isso, no propósito de atender a nossa oração com máxima urgência, por amor de nós. Nós fazemos um voto de amor contigo. Nós aceitamos que o Senhor faça a tua vontade em tudo isso, porque a tua vontade, Senhor, somente ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe e fale mais contigo. Um beijo no teu coração. A paz. Tchau, tchau.